Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 858. E nós estamos tratando do assunto fatalidade. Vamos lá? 858. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. Bom, tudo isso está relacionado com o grau evolutivo de cada um. Quanto mais consciência nós tivermos da imortalidade, da continuidade da vida e das recompensas que nós receberemos a partir do nosso próprio comportamento, mais serena vai ser a nossa desencarnação. Então, sabemos que um dia o nosso corpo vai deixar de funcionar. E sabemos que esse não é o fim. Por isso nos traz uma paz, uma serenidade. A consciência de que vamos continuar existindo com os nossos próprios sentimentos e valores nos torna pessoas mais serenas. E a morte deixa de ser um terrível fim. Né? A separação entre os entes queridos. E é por isso que as pessoas, quando pressentem que vão desencarnar e têm esse conhecimento, elas acabam vivenciando uma experiência melhor. 859. Se a morte não pode ser evitada quando tem de ocorrer, dar-se-á o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Geralmente são fatos muito insignificantes, a fim de que vos possamos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Muito bem. Se a morte não pode ser evitada quando tem de ocorrer, dar-se-á o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? É muito interessante avaliarmos isso. Né? Há um tempo atrás eu vi um acidente automobilístico terrível. Num dos pedágios, o caminhão parou na passagem que deveria ser livre e o carro que vinha atrás bateu nesse caminhão. Um outro caminhão que vinha atrás do carro bateu nesse carro e ele ficou totalmente amassado, destruído. Mas a pessoa que estava dentro do carro não se feriu. Em outras circunstâncias, um escorregão, a cabeça bate na sarjeta e a pessoa desencarna. Então, existem muitas relações, né, entre a fatalidade, o acidente, a sorte, o azar. Muitas vezes nós buscamos o azar, vamos chamar assim, quando abusamos, né, da nossa credulidade, como foi dito na semana passada. Só morre afogado aqueles que sabem nadar. Aquele que não sabe nadar tem medo de entrar na água. Então, a autoconfiança, os excessos, o abuso pode causar acidentes que vão ser fatais, e isso é considerado um suicídio inconsciente. Mas no dia a dia, nós vamos vivenciando todas as experiências de uma forma precavida, conservamos a vida da melhor forma possível, e isso vai fazer com que nós cumpramos o nosso tempo aqui na Terra. Então, não existe essa ideia, nossa, que azar, estava passando e o carro atropelou e ele desencarnou. Não existe isso. Há um momento da desencarnação e o meio da desencarnação também faz parte do processo evolutivo daquele espírito. Mas quando nós temos consciência que ninguém morre e que o corpo fica, mas o espírito se liberta, nada foi perdido. 859A. Haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente e que a vontade dos espíritos não possa afastar? Sim,
mas que tu viste e pressentistes quando, na condição de espírito desencarnado, fizeste a tua escolha. Entretanto, não creiais que tudo o que acontece esteja escrito, como se costuma dizer. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de modo que, se não o houvesses praticado, o fato não se teria dado. Se queimas o dedo, isso nada mais é que o resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem infligir sobre o moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. É como eu falei a semana passada, né? A gente está se referindo muito ao estudo da semana passada. No livro Céu e Inferno tem aquele caso do senhor que pediu para desencarnar enterrado vivo, né? Que foi o que nós escrevemos a semana passada. Ele tinha remorso por ter feito isso com a esposa. Então nós percebemos o quê? Ao reencarnar, nós temos uma trajetória, uma ideia. Algumas doenças são pré-existências. No caso do Segismundo, que está no livro Missionários da Luz, por ele ter se suicidado com um tiro no coração, ele reencarna com essa marca no perispírito. Então, dependendo do seu comportamento, ele pode desenvolver essa doença. Isso é planejamento reencarnatório. Se ele se estabelece e faz o bem, e ele tem uma vida equilibrada e usufrui das oportunidades que a vida lhe oferece, ele vai sobreviver à doença, digamos assim. Se ele, por outro lado, sucumbe diante das provas, então a doença pode se acentuar, porque é uma causa, é um efeito do seu suicídio. Então, foi ele mesmo que gerou isso. O amor cobre a multidão dos pecados, disse Jesus. Então, à medida em que o nosso livre-arbítrio nos permite escolher caminhos, ele pode nos abreviar necessidades. Por exemplo, resgates difíceis se tornam leves quando, de uma forma resignada, nós aceitamos a situação e lutamos para melhorar através dela. Então, renascemos numa situação de pobreza, de falta dos bens materiais, mas não nos revoltamos com essa situação, buscamos o trabalho, buscamos as oportunidades, o estudo e vamos conviver com a pobreza e de uma forma melhor, sem o sofrimento. Então, o nosso livre-arbítrio influencia diretamente na longevidade do nosso corpo. Se nós comemos direito, se fizermos atividades físicas, tudo isso tem uma influência direta na qualidade de vida que nós podemos ter. Então, não existe essa fatalidade. Olha, vai ter que ser assim, então quando chegar a hora você vai desencarnar e pronto. Não é bem assim. Nós temos o poder do livre-arbítrio para mudar o nosso futuro, nos tornando pessoas melhores. A pessoa que sara da doença não precisa do remédio. Então, se na nossa reencarnação existiam expiações e provas para nos mostrar algo que nós já percebemos no início da reencarnação e nos esforçamos para mudar, para que passar pela prova se nós já aprendemos a lição? Para que passar pela expiação? Então, não existe uma fatalidade. Pelo livre-arbítrio podemos traçar o nosso futuro, mudar o nosso caminho. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre. O único objetivo da vida é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Então é o que eu estava dizendo na questão anterior. O amor cobre a multidão dos pecados. Pelas nossas atitudes, nós vamos mudando o nosso futuro, para o bem ou para o mal. Podemos ampliar os nossos compromissos pela revolta, pelo ódio, ou podemos amenizá-lo, encontrando o caminho da humildade, encontrando o caminho da resignação. 861. Ao escolher sua existência,
O homem que comete um homicídio já sabia que se tornaria assassino? Não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá a oportunidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, visto caber quase sempre a ele, antes de cometer o crime, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, deveria cometer um assassínio, é porque o espírito estaria predestinado a isso. Sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Aliás, sempre confundis duas coisas muito distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se por vezes há fatalidade, é apenas com relação aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós, e que independem de vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. Em relação a tais atos, portanto, nunca há fatalidade. Então, é o que eu disse antes. O livre-arbítrio determina o nosso futuro. Se nós nos aprimorarmos em praticar o bem e vamos aprendendo as lições de uma forma mais branda, não precisamos passar pela prova. Ninguém renasce no mundo para fazer o mal. Um assassino, um ladrão, são pessoas, espíritos que passaram pela prova e sucumbiram. Fizeram a escolha errada. Amanhã, colhendo as consequências, eles vão decidir fazer de uma forma diferente e terão uma nova oportunidade. Assim, a vida vai transcorrendo pela misericórdia do Pai, nos oferecendo as oportunidades que precisamos para evoluirmos, para vencer a nós mesmos, nos tornando pessoas melhores. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem retornaremos no mesmo tema, na questão 862. Vamos à prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, compreendendo que a nossa felicidade ou o nosso sofrimento depende da nossa vontade, dos olhos que olhamos para as situações que a misericórdia do Pai nos oferece. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento e fortaleça-nos para que possamos, a cada dia, compreender e aceitar a justiça e a misericórdia do Pai, nos tornando pessoas resignadas e mais felizes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.